Esse é um vídeo que eu não queria estar gravando, não queria estar fazendo, mas é sobre o Heitor Viana, vítima de eloping. Alguém já ouviu falar em eloping? Aqui é a nota de pesar de uma comunidade autista. Não se preocupem que quando eu editar o vídeo eu vou colocar e vocês vão conseguir ler. O que é o tal do eloping? Falando em ler, né? Vamos ao eloping primeiro. Eu só achei artigos em inglês sobre isso, mas eu vou ler para vocês. Eu vou me esforçar ao máximo para ler para vocês. Eloping seria algo como fuga. Esse é um termo muito usado para se referir ao comportamento comum em autistas, que é o de fugir correndo na rua ou sair andando para longe dos pais. Os meus 2 filhos têm isso. Isso seria, poderia dizer que é uma comorbidade do autismo ou é um sintoma secundário do autismo. Então o termo eloping, se traduzir, se colocar lá no Google, seria fuga. É isso. Então, continuando. É algo que assusta muitos cuidadores, pois a rua pode ser lugar perigoso por diversos fatores, principalmente quando se trata de uma pessoa com certas necessidades de suporte, como criança e algumas pessoas com deficiência. Eu vou deixar o link aqui desse artigo, que ele está em inglês, para quem quiser ler. Porque é ruim mesmo ler um artigo fora da tua língua nativa. Muitos pais relatam que seu maior medo nesses casos é de atropelamento. Bom, não é incomum que autistas tenham uma noção de perigo reduzida e acabem sendo mais vulneráveis, tanto a acidente quanto a pessoas mal intencionadas. Em seu livro, eu acho que a tradução seria O que me faz pular, o autista não falante, da Naoki Yashida, relata uma dificuldade de andar na rua de mãos dadas. Ele conta que quando algo chama sua atenção, não consegue evitar de ir correndo em sua direção. Por conta disso, ele acaba soltando a mão da pessoa que acompanhava, passando a impressão de não gostar de andar de mãos dadas. É muito longo o artigo, mas eu acho que já deu para vocês terem uma ideia, tá? Aí aqui fala de soluções. Agora eu tô pulando bastante, tá? Como coleira. Andar, sempre tem que ter alguém olhando para a criança, mesmo dentro de casa. Então agora vamos falar do Heitor. Matéria que eu também vou deixar o link aqui, vou deixar nos comentários o link para todo mundo que quiser ler. Essa matéria está no G1. Foi publicado no dia 7 de setembro, às 18h41, foi atualizado. Menino de 9 anos encontrado em lagoa de universidade morreu por afogamento de Slaudo. A morte foi confirmada pela instituição onde a mãe do Heitor estuda. O corpo foi encontrado sem marcas de violência. E aí tem a matéria inteira que indica de maneira bem clara que essa criança de fato foi vítima de eloping, como estão dizendo. Aí a comunidade autista, num site respeitado e formador de opinião, escreveu justamente isso. Nota de pesar. Em memória a Heitor Viana, vítima do eloping, renovamos nosso compromisso de apoiar e compreender melhor o autismo, assegurando que cada indivíduo seja valorizado, respeitando em sua singularidade e jornada extraordinária. Lamentamos a perda e nos solidarizamos com a família nesse momento. Vítima de eloping. Vítima de autismo. Qual é a dificuldade em tratar as coisas pelo nome certo? O Heitor morreu de autismo. O eloping é uma comorbidade relacionada a pessoas diagnosticadas com autismo. Então ele morreu de autismo. E por que é tão difícil falar isso? Repete comigo, você que é pai e mãe de autista. Heitor morreu de autismo. Acho que foi ano passado. Sinto muito, Ana Paula. Fica aí. Me dá a tua mão e vem comigo que você vai me entender. A comunidade autista divulgou bastante a frase "Sinto muito, Ana Paula". Eles já se esqueceram da Ana Paula, mas eu não me esqueci da Ana Paula. E não preciso nem ler nada para falar sobre a Ana Paula. O corpo da Ana Paula foi encontrado sem vida dentro de casa, já em estado avançado de decomposição, com o seu único filho vivo, autista,
que tinha 7 anos de idade. O nome do filho não lembro. Nem sei se foi revelado na reportagem. Foi encontrado pelo irmão 7 dias depois. Então tem muitas coisas assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo ser curto, certamente não. Porque muitas coisas precisam ser ditas. Primeiro, autismo não é uma pessoa tímida. Agora apareceu uma atriz de 52 anos, que eu esqueci o nome, que ela decidiu que agora ela é autista. Aos 52 anos me descobri autista. Até bem pouco tempo atrás, isso eu vou falar de novo. Infelizmente eu preciso contextualizar vocês. Até bem pouco tempo atrás, no DSM-4, DSM é um manual específico para estudo de transtornos e doenças mentais. Nós temos o CID no Brasil e temos o DSM, que é utilizado como referência para o mundo inteiro, tá? Para classificação de transtornos e doenças mentais. Nós estamos na 5ª versão, agora nós estamos no DSM-5. No DSM-4, síndrome de Rett e autismo eram transtornos. Eram considerados transtornos e não doenças. Na atualização do DSM-4 para o DSM-5, síndrome de Rett saiu do lado do autismo e passou a ser considerado uma doença genética. Isso vai acontecer com o autismo na medida que os estudos avançam. Por que o autismo as pessoas não chamam de doença? Não é porque o autismo é bom, não é porque o autismo é menos grave. Vocês viram, o autismo mata. O autismo mata não só a pessoa diagnosticada, como mata as pessoas ao redor, mata a família. Então, assim, o autismo não é doença, não é porque... E tem pessoas que falam muita bobagem, principalmente a comunidade. Assim, a comunidade autista é o pior inimigo do autista. Essa é a verdade verdadeira, tá? Falam assim, autismo não é doença porque não tem cura. Não tem nenhuma relação com isso. Autismo ainda não foi considerado doença pelo DSM-5 porque ele é de causas múltiplas. Ele não tem uma etiologia, uma causa para os sintomas. Ele tem várias causas. Muitas causas. E então, para uma classificação, para receber essa classificação, que a síndrome de Rett, os sintomas são bem parecidos com o autismo. Inclusive a CID, o número da CID aqui no Brasil muda um número só. Um númerozinho só, deixa eu ver se o microfone tá ligado. Muda um númerozinho só. Muda pouca coisa. E a síndrome de Rett é uma doença. Então, na medida que os estudos avançam, o autismo será considerado doença. Mas a gente não precisa que os estudos avançam para enxergar aquilo que é óbvio. Que o autismo é perigoso, o autismo tira vidas, o autismo é fatal. Pensem um pouco. Cadê a família? Onde é que estava a família da Ana Paula para levar 7 dias para perceber que ela estava morta? E como ficou essa criança? Essa criança estava viva. Foi encontrada viva ao lado do corpo da mãe em estado de decomposição. Heitor morreu afogado. Vocês têm ideia? Já leram sobre como é morrer afogado? Como é se afogar? Morte por sufocamento? Te convido a colocar prender a respiração por 3, 4 minutos, pelo maior tempo que puder. Ainda assim, você terá um vislumbre ao que eu me refiro. Ao sofrimento de uma criancinha morrer afogada. Quando eu digo que aqui em casa, assim, agora sobre a prevalência, né? Tem artigos que dizem que a prevalência é 70% de autistas têm o tal do eloping, essa tendência de sair correndo, de fugir, de não estar no mesmo ambiente. Outras pesquisas apontam para 55%. Se eu fosse falar de maneira empírica, aqui dentro de casa é 100%. Aqui é 100%, os meus dois, o Pedro e o Breno. O Pedro, em uma certa ocasião, o Pedro poderia já não estar mais entre nós. Em uma certa ocasião, Pedro, eu atravessei a rua com o Breno no colo, no hospital da emergência, de madrugada, às 2h30 da manhã. E eu atravessei a rua e deixei dei a chave do carro para a Bruna e disse, olha, te ajeita e ajeita o Breno que eu vou correndo lá, porque o Breno te ajeita com o Pedro. E quando eu atravessei a rua, o Pedro correu atrás de mim, atravessou a rua sozinho, a Bruna não viu. Que foi, inclusive, motivo de briga do casal depois, né? Obviamente, depois eu repreendi ela, disse, por que tu não segurou ele? Ele poderia ter sido atropelado.
Poderia até ter morrido, né? Ele é bem pequenininho. Ele é um lugar que tinha de alta circulação, inclusive de veículos de emergência, de ambulância e tudo mais. Era a porta de um hospital que funciona 24 horas por dia. De fato, ele poderia ir e ele atravessou a rua correndo. O Breno, a gente mora numa casa que tem escada. Mas nem precisa ter escada. O Breno, ele tem isso mais forte. Ele não fica no mesmo ambiente onde nós estamos. Ele foge. Ele foge, até dentro, ele foge na rua, ele passa o tempo todo fugindo. Em casa também ele passa o tempo todo fugindo. A minha mãe acompanhou a gente uma vez. Isso não é de hoje, isso desde sempre. O Breno sempre foi assim. Então, assim, morreu de autismo. A Ana Paula morreu de autismo, mesmo que ela não fosse autista. O Heitor morreu de autismo. E o Pedro poderia ter morrido de autismo várias vezes, não só nessa vez que ele poderia ter sido atropelado, como na vez que ele ficou hospitalizado, nas vezes em que ele ficou hospitalizado e quase morreu por causa de uma gripe. Por quê? Porque o Pedro não come. Não come. Ele não come. Ele tem seletividade alimentar. Seletividade alimentar, ela vai de leve e moderada para severa. E também muitos autistas têm seletividade alimentar. O Pedro tem seletividade alimentar severa. Ele vive basicamente de sustagem kids. Eu não vou citar aqui as coisas que ele não ingere, porque o vídeo duraria 55 minutos só falando sobre isso. Mas acreditem em mim, não é exagero. Quando eu falo que ele não come, é porque ele não come. Por exemplo, em um dia inteiro, ontem eu anotei, eu me dei o trabalho de anotar. Não vou levantar aqui porque eu quero que o vídeo fique dinâmico. Ontem ele tomou 2 copos de sustagem kids, aproximadamente 200 ml, 3 colheres cada, 4 fatias de pão integral, sem casca, de pão de forma integral sem casca, com um pouquinho de margarina, porque senão não come também. Não pode ter mais não. Não, queijo nem a pau, carne junto também não. Quando eu posso, levo ele no McDonald's e ele come, mas tem que estar escuro. Tem que ser no carro. Se eu pegar o McLanche Feliz e trouxer para casa, colocar na mesa, um lugar onde tem muita luminosidade, ele começa a enxergar o pão, as imperfeições do pão, as imperfeições da carne. Se ele enxergar alguma gordurinha no hambúrguer, alguma coisa, já não come. Ele perde o interesse e não faz a refeição. Então o Pedro tem que comer no escuro. Às vezes eu tenho que sair com ele. Tem um churrasquinho aqui onde eu moro, churrasquinho que ele gostava, porque as últimas vezes ele não comeu. Também tem que ser no escuro. Tem que ir de noite, tem que ir lá de noite, tem que estar escuro, entregar na mão dele um negócio escuro, aí ele sente o cheiro, é gostoso, ele tá com fome, porque a criatura tá com fome. Não é que ele não sinta fome. É que autistas, eles têm essa questão da seletividade alimentar, da questão sensorial. Comer é a experiência mais sensorial que um ser humano pode fazer. Então, para eles, é muito difícil a alimentação, para algum deles. E isso compromete a saúde do Pedro de maneira global. Deixa ele mais fragilizado, a imunidade mais baixa com relação às outras crianças, razão pela qual a gente usa máscara em supermercado, razão pela qual, quando ele fica doente, eu paro de levar ele nas terapias, a razão pela qual a gente evita lugares fechados, porque o Pedro é muito frágil, ele não pode pegar nenhuma gripe, ele fica hospitalizado a maioria das vezes. E aí, se o Pedro tivesse partido, eu iria para as redes sociais e iria dizer que ele morreu de autismo, não morreu de gripe. Aqui eles estão falando a causa, sabe? Não a causa primária. Em memória, Heitor Viana, vítima de eloping. Quem é que sabe o que é eloping, meu Deus do céu? Por que não coloca que o Heitor foi vítima de autismo? É por isso que não tem tratamento no SUS. É por isso que autismo não é levado a sério. A culpa de não ter tratamento do SUS é da comunidade autista, é provavelmente tua, que diz assim, lutaram por inclusão. Não existe inclusão no sistema educacional brasileiro. Não existe condições de acolher uma criança com necessidades especiais, com necessidades específicas. Uma criança deficiente, né? Vamos falar uma criança deficiente especial. Especial, nada. Deficiente. Não tem condições de acolher. O que acontece é que a escola pública... Isso foi um superintendente que falou. Essa frase não é minha. Um superintendente de educação. Do Brasil. Uma entrevista que eu vi... Eu não me lembro onde foi que eu vi essa entrevista dele. A escola pública não nega a matrícula porque por lei não pode negar. Mas eles aceitam a matrícula
e ficam na torcida esperando que os pais desistam. É isso que acontece. Não é porque eles aceitam a matrícula porque eles estão preparados para receber. E normalmente o que acontece? Por exemplo, o Pedro. Tá? Vamos pegar o Pedro que é menos grave ainda que o Breno. O Breno não fala. Vamos pegar os meus 2 filhos aqui que eu posso falar deles, que são autistas, né? E falando deles, eu tô falando do autismo também. O Breno não fala, não entende nada que a gente fala. Tem muito forte essa questão do eloping, da fuga, a gente chama de fuga de demanda. O que vai fazendo numa escola uma criança dessas? Agora vamos pro Pedro, que é um pouco menos grave que o Breno. O Pedro, às vezes, ele precisa fazer cocô na fralda. Quando ele faz cocô no vaso, alguém tem que limpar a bunda dele. Eu já peguei uma professora no carro com motorista aplicativo, professora há 30 anos da rede pública, trabalha em escola estadual. Perguntei pra ela, se eu colocar meu filho lá na tua escola e ele fizer cocô, o que acontece? Ela disse, não vai acontecer nada. Vai ficar cagado até a hora de alguém ir buscar. Mas então vamos avançar. E ele não consegue ficar sentado, Pedro. Ele não consegue colocar atenção por mais de 15 minutos em alguma coisa. Talvez até menos, às vezes menos. As terapeutas lá se viram bastante nisso. E não sabe falar. Então, assim, as mães, elas colocam as crianças na escola, porque normalmente os pais foram embora e elas precisam daquele tempo para trabalhar, para sobreviver. E aí essa criança na escola ela vai sofrer bullying ao mínimo. Ela vai apanhar, ela vai ser perseguida, ela vai sofrer violência das piores que vocês podem imaginar e pode até morrer. E tem casos, inclusive, na literatura já. Não precisa acreditar em mim, se não quiser. E o que eu quero com tudo isso? Com esse vídeo? Que digam que o Heitor morreu de autismo. Se as pessoas começarem a falar que tem pessoas que morrem de autismo, o governo talvez comece a perceber que autismo é grave, que autismo não é uma pessoa tímida. Autismo não é a advogada extraordinária que tem medinho de passar na porta giratória. Autismo não é o bom doutor. Essa gente, o DSM-4 pisou na bola em uma atualização. No DSM-4, essa gente que é bem levezinha, que consegue ter uma vida, que consegue falar, consegue fazer faculdade, tudo. Essa gente era chamada de Asperger. Aí, para atualização do DSM-4 para o DSM-5, chamam todo mundo de autista e dizem assim, o espectro é amplo. Mas só quem tem voz é esses que são nível 1 de suporte. Que é quase nada. Os problemas que eles passam, não é que o problema que eles passam não seja que eu não me compadeça com os problemas que eles passam. É que comparado ao Heitor que morreu, isso é brincadeira de criança, o Heitor pulou para a morte. O Pedro pulou para a morte também, meu filho. Só que ele não morreu. E o Heitor morreu. Muito triste saber que aconteceu isso. E pior ainda, saber que a comunidade autista é a pior inimiga do autismo. Eu não vou nessas caminhadas por inclusão, por essa preocupação aqui que as pessoas pensam do meu filho. Não estou preocupado com isso. Existe uma coisa bem antes. Existir tratamento na rede pública que preste. E na rede privada também não é uma maravilha. Agora vocês vão saber por que eu escondo. Escondo não, eu já fiz vídeos lá, quem sabe sabe. Muita gente sabe onde é que meus filhos fizeram tratamento, tá? Mas eu não revelo, não faço questão de revelar o nome da clínica. Porque também não é uma clínica maravilhosa, não. Assim, eu fui no médico, e o médico disse assim, criança fazendo terapia com o terapeuta, sem os pais, o pai ou a mãe na sala, é a mesma coisa que secar a pia com o rodo com a torneira aberta. Eu levei essa informação lá para a pessoa que atende, o Breno, Pedro, disse, eu gostaria de participar de uma sessão. E de filmar também. Posso filmar? Ela disse, pode. E aí eu acabei usando essas imagens para prestar contas para vocês, para as pessoas que ajudam. Afinal de contas, meus filhos só estão lá graças à sociedade civil, porque o SUS nunca ajudou em nada.
E aí ela viu esse vídeo, não gostou e ela não deixa mais eu entrar. Ela disse, eu vou te passar os relatórios verbal ao final de cada consulta e tal. Eu tiro foto, eu te mando. Aí ela tira foto às vezes só dele, manda. Ela parou de tirar foto também. Então por isso que não tem. Por isso que eu não tenho mais colocado imagens do Pedro na terapia, porque ela não quer. Ela não quer. Não quer. Mesmo sendo um lugar privado. Então assim, a verdade verdadeira é que nós não temos profissionais nem na rede pública, então nem se fala. Na rede pública é uma piada. Na rede pública chamaram o Breno para ter TO, terapeuta ocupacional, uma vez a cada 15 dias. E na rede privada, a melhor coisa que a gente encontra ainda não é a melhor coisa que poderia ser, que deveria ser. Não é. Não é porque deixa os pais de fora. Sou eu que convivo 24 horas por dia com meu filho. Então eu deveria entrar junto, minha esposa deveria entrar junto, a gente deveria aprender, a gente deveria ser acolhido também. A gente também precisa de acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Eu só seguro a onda porque eu vou no psiquiatra, fui no psiquiatra. Eu não faço terapia porque eu não tenho dinheiro nem tempo. Mas eu tomo alprazolam, eu tenho alprazolam, tudo com receita, tá? Mas eu não vou falar os nomes dos remédios, vai ficar muito louco. Alprazolam, clonazepam, cloridato de sertralina, cloridato de amitriptilina e mais um outro lá para síndrome de pânico. Eu tomo diariamente. Isolpidem para dormir. 5. Eu tomo 5 medicamentos todos os dias para estar com a calma, com o equilíbrio que vocês estão vendo aqui. A minha esposa é uma heroína, ela não toma nada disso. Ela não quer. Eu já ofereci várias vezes, ela não quer, ela tem aquele preconceito, ela disse, eu não sou louca, eu vou ficar dependente da medicação e tal. Então a minha esposa, ela muitas vezes entra em crise junto. Eu entro em casa, muitas vezes o ambiente aqui, para não dizer que quase todos os dias, é enlouquecedor. E eu consigo segurar a onda porque eu tô tomando remédio. Eu não sei como é que ela não enlouqueceu. E ela tá doente, ela tá menstruada já há uns 30 dias. Ela tá com hemorragia há uns 30 dias. E o Breno não desgruda dela. E a gente, pelo SUS, não tem no posto, não tem. Na emergência disseram que não é emergência. A gente levou na emergência, disseram que não é emergência porque já faz bastante tempo. Teria que ter acontecido um dia. E aí eu agendei consulta particular, mesmo particular não tem com ginecologista, vai ter pro dia 12, hoje é dia 9. Tá agendado pro dia 12, não lembro que horas, acho que é 5 da tarde. Então dia 12 é um dia que aí eu espero que seja uma coisa simples, que troque o anticoncepcional e que resolva. Ou daqui a pouco vão pedir vários exames laboratoriais, se pedir vários exames laboratoriais a gente não vai escapar do SUS. E, enfim. Eu conheci uma ambulância por dentro em dezembro do ano passado. Fui submetido a uma cirurgia cardíaca com 40 anos. Vítima do autismo. E aí a pessoa da comunidade autista que deveria fazer o possível para fazer... Eu nem sei o que dizer, não é fazer valer, é para que não aconteça com outras crianças, para que isso pare de acontecer. Aí coloca assim, nota de pesar em memória a Heitor Viana, vítima de looping. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vítima de autismo, meu Deus do céu. Por que essa dificuldade? Quem assistiu até aqui, o objetivo não era esse quando eu comecei a gravar, ou se fosse esse eu não teria falado tudo isso antes. Os meus filhos, atualmente estão fazendo terapia graças à campanha meajudeafalar.org. Tem um site, meajudeafalar.org. No site tem uma aba chamada Transparência. Nessa aba chamada Transparência tem todos os documentos na íntegra que comprovam a idoneidade da campanha. E laudos médicos, notas fiscais e tudo mais. A gente atualmente está pagando R$ 1.900 por semana para uma clínica privada, para os dois fazerem terapia, que o valor é baixíssimo, o valor de tabela seria R$200 a R$300 cada terapeuta, e é quase uma caridade, a gente paga 80. Vence todo o final da semana. Por motivos óbvios, eu não tenho como ter uma vida, não tenho como exercer minha carreira, né? Eu já trabalhei na polícia, eu já trabalhei como consultor de empresas, já trabalhei como gerente geral, minha carreira é administrador, ou eu poderia voltar a ser militar, eu não posso nenhuma das duas coisas, porque qualquer uma das duas coisas exige compromisso com horário. Então, como motorista de aplicativo, mal dá para sobreviver. Muito menos pagar 1.900 por semana. Então, se puder ajudar, por favor, ajude com qualquer valor. Tá? Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Deixa algum comentário, por favor.